Ok, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está iniciando mais uma sessão de seminários aqui da Unidade Acadêmica de Física da UFCG. Hoje o nosso apresentador vai ser o professor Marcelo Vargas. O Marcelo, na verdade, também, além de apresentador, ele é que vai, a partir de agora, ser o organizador dessas sessões de seminários, né? Então, eu vou fazer essa primeira apresentação só para ele não apresentar si mesmo, né? Mas Marcelo, ele fez sua graduação até o seu doutorado na UFRJ, né? Veio lá da escola do professor Ioave. Ele também passou um tempo de doutorado sanduíche na Universidade de Oslo. E desde 2019, o Marcelo faz parte do corpo docente aqui da UFCG como professor visitante. Ele tem colaborado com a gente dentro do projeto Bingo, né? Ele trouxe uma expertise bem interessante para o nosso departamento, né? Nessa área de machine learning, testes de modelos, e também tem trabalhado nessa parte de detecção de pulsos rápidos de rádio, que é o que ele vai falar hoje para a gente. Então, gostaria de agradecer aí o Marcelo pela disponibilidade em fazer essa primeira apresentação, né, dessa nova etapa dos seminários, que vai estar sobre a tela dele, e também agradecer a presença de todos e todas aqui, né, especialmente das pessoas que são de fora da nossa unidade acadêmica e de fora também da Paraíba, né? Estou vendo aqui o professor Carlos Alex do INPE, vários outros colegas aqui da colaboração do BINCO. Então, eu gostaria de agradecer bastante a participação de todos. Fique à vontade, Marcelo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, presença de todos, o prestígio. Espero corresponder às expectativas aí nessa nova fase aí, organizando seminários. Também gostaria de, já adiantando, pedir ajuda para vocês, sempre com críticas e sugestões. Quem tiver interessado em apresentar alguma coisa pode me chamar. Quem quiser convidar alguém pode recomendar, pode falar comigo, e aí a gente vai sempre montando assim, essa agenda juntos. Aliás, eu vou precisar bastante da ajuda de vocês, porque senão eu vai acabar que o jornal, esse seminário, esse ciclo de seminários pode acabar muito tendo um viés de área, né, muito puxado para a minha área, que está com muita gente, cosmologia, astrofísica, e também um viés meio regional, acabar sempre chamando o pessoal lá do Sudeste, que é com que eu tenho mais contato. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem com isso também. Tá? No seminário de hoje, eu vou falar sobre a detecção e a localização dos FRBs com o radiotelescópio Bingo, né, o nosso radiotelescópio aqui na Paraíba. Eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui para frente. O começo da apresentação vai ser focado nesse fenômeno que são os Fast Radio Bursts. Né? Bom, então, para começar, eu esses 3 primeiros tópicos aqui vai ser mais sobre a astrofísica dos FRBs, né? O que são, falar da descoberta deles, falar da medida de dispersão, que é o principal observável por trás deles, e por que é importante determinar com precisão a posição deles no céu. Né? Vou falar do radiotelescópio Bingo, né? Dar uma pincelada da medida das oscilações acústicas bariônicas nos mapas de intensidade de H1, não é o foco do seminário, mas é o principal objetivo do Bingo, então eu vou falar um pouco sobre ele. Falar um pouco sobre o instrumento, depois mostrar como esse instrumento pode detectar FRBs, né, o quanto de FRBs ele vai observar, nós esperamos observar, né, e falar, por final, eu vou falar rapidamente da técnica de interferometria e dos instrumentos chamados outriggers, que vão
compor o projeto e por que e como é que eles contribuem aí com o bio. E finalizar com as nossas perspectivas, né? Que como o experimento ainda vai começar, então não há conclusões, apenas perspectivas. Bom, então, começar a falar sobre a descoberta dos FRBs. Eles foram descobertos em 2007, durante... a descoberta está descrita nesse paper aqui, né? Eles foram descobertos em 2007, quando estava numa mineração de dados de 2001, né? Dados de 2001, do radiotelescópio Parkes, um radiotelescópio australiano, né? Então, o que aconteceu? Os autores foram lá e olharam aqueles dados e perceberam, né, que havia ali algum sinal, uma coisa bem peculiar, bem estranha, da qual não havia sido notado antes, né? Então, é uma coisa que só foi percebida 6 anos depois, né? Então, como é que é esse... Por que esse cara só demorou para ser observado? Bom, esse cara aqui, ele é um sinal que tem essa característica aqui, né? Você vê que no eixo X desse gráfico nós temos o tempo e aqui a frequência do sinal, uma banda de frequência, né? do radiotelescópio. Então, você viu um sinal que ele tinha essa cara aqui. Em cada canal de frequência ele tem essa cara aqui de um pico, bem rápido, né? E ele tem essa característica que o pico, para cada banda de frequência, ocorre com um delay, né, com atraso em relação à banda anterior, né, as bandas anteriores. Então, ele tem essa característica aqui, ó, que ele vai acontecer, por exemplo, nessa banda aqui, menos energética, ele ocorre cerca de 300 milissegundos, né, após do que nessa banda aqui, mais energética, né? E esse sinal, ele vem de uma região aqui próximo à pequena nuvem de Magalhães, né? Isso aqui são, esses círculos aqui representam as áreas do céu, né, que o Parkes observa, e aqui está a pequena nuvem de Magalhães, né? Que é uma galáxia satélite da nossa. Tá bom? Então, só para título de comparação, esse aqui é um sinal típico observado por um pulsar, né? Então, o que eu tenho que destacar aqui são esse primeiro plot aqui, que você vê que ele tem um sinal ruído, né? O sinal ruído é a fração do sinal que você recebe em razão da quantidade de ruído que você tem no seu experimento. E você vê que para o pulsar é da ordem, varia de 5 até 7. Você vê aqui que o máximo, né, o valor máximo é 7,2. E uma medida de dispersão, eu vou entrar com mais detalhes do que é essa medida de dispersão, mas só para vocês terem uma ideia, medidas de dispersão até assim 100, mais ou menos, indicam objetos dentro da nossa galáxia. Acima disso, corresponde a objetos extragalácticos. Tá? Então, você vê aqui que o do pulsar é da ordem de 100. Aqui. E, para esse primeiro FRB que foi observado, vocês veem o seguinte, que o sinal ruído observado é bem maior, né? Lá foi 7,2, aqui o máximo é 23, né? E tem sinais aqui com mais 10, né? Com o sinal ruído mais 10, mais 15, mais que 20, aqui o máximo é 23. E a medida de dispersão desse cara já é em torno de 300 e 400, né? Então, essa é a grande diferença. A medida no pico é de 360. Essa é a grande diferença dele para o pulsar, né? Como a gente vê esse sinal. Então, as características
do FRB. O que caracteriza um FRB ele é muito rápido, ele dura cerca de algumas dezenas de microsegundos até alguns poucos segundos. Ele tem uma densidade de fluxo. Ele tem uma densidade de fluxo muito alta, né, que chega a centenas de Jansky, tá? Para quem não sabe, não está habituado, Jansky é uma unidade de densidade de fluxo que ela está relacionada com as unidades do Sistema Internacional dessa forma aqui, tá? E só para ter uma ideia de quão intenso isso aqui pode ser, uma observação típica no rádio, ela tem cerca de unidades de Jansky, unidades até uma dezena, no máximo. E o FRB, ele pode ter até centenas, correspondendo a um sinal muito intenso. Ele tem uma medida de dispersão muito grande, que varia de 100 até 2.500, podendo até passar desse valor, tá? 2.500 parsec por centímetro cúbico, tá? Como eu falei, abaixo disso aqui correspondem a fontes galácticas no interior da nossa galáxia, e acima disso, geralmente corresponde a fontes extragalácticas. Eu vou falar isso com mais detalhes agora. Então, por que tem o delay de sinal? Esse delay de sinal ocorre justamente porque quando esse sinal ele atravessa, né, ele percorre o meio, todo o meio da qual desde a fonte, né, ele sai da fonte, percorre toda a galáxia, onde a fonte é hospedeira da fonte, percorre o meio intergaláctico, depois ele adentra a nossa galáxia até chegar até nós, observador. Nesse meio do caminho, esse sinal ele vai sendo dispersado por causa dos elétrons livres que interagem com a luz no meio do caminho. E esse atraso tem uma forma bem característica, que é dada por essa equação aqui, né? Ou seja, o delay ele é proporcional ao inverso da frequência ao quadrado, ou seja, a distância, né? O delay entre, por exemplo, uma banda aqui em 1.500 e 1.250, que aqui é da ordem de 0,5 segundos, né? Para esse FRB aqui, esse número, 0,5 segundos, ele é proporcional à diferença do inverso dos quadrados das frequências dessas bandas. Tá? Então, esse fenômeno aqui que dá que determina essa forma de decaimento do delay aqui, esse plot que a gente chama de plot cascata, né? Waterfall aqui. Tá? E como é que aí, ó, proporcional ao inverso quadrado e a SDM aqui, que é a medida de dispersão, né? Uma constante de proporcionalidade essa medida de dispersão. E o que é essa medida de dispersão? É a integral, né, da densidade de elétrons livres ao longo da linha divisada. Como eu disse, no meio do caminho, ao sair aqui da fonte, atravessar a galáxia, né, atravessar o meio intergaláctico, chegar dentro da nossa galáxia e atravessar o meio interestelar dentro da nossa galáxia até chegar a gente, esse sinal ele é dispersado pelos elétrons livres. Então, o que conta aqui é a integral da densidade de elétrons livres ao longo da linha divisada, né? E a gente pode decompor essa dispersão em diferentes fontes, né? Você tem algo que é da galáxia, né? Do engine seria do cara que gera, né, a fonte, o meio intergaláctico no interior da galáxia, o meio intergaláctico no interior da galáxia não, o meio interestelar da galáxia, né, daquela galáxia hospedeira,
o meio ao redor da galáxia, né? Esses dois caras aqui, a gente costuma juntar os dois na mesma coisa e chamar de componente da galáxia hospedeira, né? Junto com esse cara aqui. O meio intergaláctico e o da nossa galáxia, né? Tá aqui MW de Milky Way. Bom, qual é o estado da arte hoje? Hoje a gente tem, né, observado da ordem um pouco menos de 120 FRBs, menos de 10 deles. Então, a gente sabe muito bem a posição deles no céu, e cerca de 10 deles são repetidores. E eles são repetidores com as características muito exóticas. A gente sabe onde eles estão, né? Sabem que eles repetem, mas eles não são periódicos, eles nem sempre aparecem com emissão na mesma faixa de frequência, eles são bem peculiares, tá? Se vocês entrarem aqui nesse site, o FRBCat, né, o catálogo dos FRBs, vocês vão ver essa lista desses FRBs aqui, né, e quais foram os telescópios que observaram eles, né? A gente vê aqui que o Parkes é aquele primeiro que observou, né, naquele review, ele está aqui, tem alguns observados por eles, mas tem outros também, como o ASCAP, o TMOST, e outros que não estão aqui, como o Chime, etc. Bom, e aqui é um comparativo dos FRBs com outras fontes de rádio, né? Então, a gente vê aqui que no eixo horizontal aqui a gente tem a medida de dispersão, e no eixo horizontal a gente tem a medida de dispersão comparada com a dispersão proveniente só da nossa galáxia, tá? E aí, essa parte que é da nossa galáxia, ela é determinada através de um modelo de... Vou mostrar um plot para vocês já desse modelo, de perfil de densidade de elétrons livres dentro da nossa galáxia, que foi determinado a partir de observação de objetos locais, como esses aqui, que estão listados aqui, que são esses R-RATs aqui, que são fontes de rádios periódicas, e os pulsares, que são esses pontos vermelhos. E você vê aqui que essa linha aqui, ela delimita qual é o valor máximo de dispersão da nossa galáxia. Ou seja, tudo que está para cima, ele é fora da nossa galáxia. Tudo que está para baixo está dentro da nossa galáxia. Tem alguns pulsares aqui, que estão aqui em cima, mas isso é uma limitação do modelo, que nenhum modelo é perfeito. E você vê que tem outros pulsares aqui, que são esses losangos aqui, que são pulsares que estão fora da nossa galáxia, que a gente identifica como sendo externos, que eles estão justamente nas nuvens de Magalhães, né? Na pequena e grande nuvem de Magalhães, que são galáxias satélites da nossa. E tem as estrelas azuis aqui, que são os FRBs. Então, você vê que todos os FRBs, eles estão acima dessa região. Então, eles, de fato, correspondem a fontes extragalácticas, né? Bom, agora eu vou só falar rapidamente aqui das fontes de dispersão. A primeira delas é a nossa galáxia. Então, como falei, tem um modelo, que é esse que está aqui, escrito aqui no gráfico, NE 2001, está nesse paper aqui, em que eles usaram pulsares galácticos para traçar, né, identificando, inclusive, pulsares extragalácticos, né, das galáxias vizinhas, para ir, através da medida de dispersão deles, traçar qual é o perfil da densidade de elétrons livres na nossa galáxia, né? Então, essa é a primeira fonte de dispersão. A segunda fonte é do meio intergaláctico, que ela depende basicamente da cosmologia. Então, o que acontece? Naquela integral que estava lá, essa integral aqui, se você delimitar ela só no espaço intergaláctico, ou seja, entre as galáxias, né?
E supor que, colocar aí hipóteses cosmológicas, de que as distâncias elas variam com a lei de Hubble, que ali no meio intergaláctico você tem uma quantidade de gás na forma de hidrogênio e hélio, que pode estar reionizado ou não, depende do quão profundo você está olhando. Colocando essas hipóteses aí na sua receita, você vai chegar a uma forma da dispersão galáctica que ela tem essa cara aqui, essa integral. E o mais importante aqui é que ela depende da fração de baryons no universo, ela depende desse E aqui, o E é a função de Hubble, né? Então ela dá a taxa de expansão do universo, e ela depende desse Ki aqui, que que é uma função, que tem essa cara aqui, que depende da fração de hidrogênio e hélio ionizados no meio intergaláctico. Tá? Basicamente isso. O hidrogênio, esse cara aqui, a gente aproxima igual a 1, porque a gente está olhando numa época que vai até, no máximo, redshift o desvio para o vermelho. Né? A grosso modo, quanto maior o redshift, mais distante o objeto está da gente. Né? A gente olha para um valor de redshift, vai até no máximo 6, 7 estourando. Então, nessa época do universo, o hidrogênio está completamente ionizado. E o do hélio é dado por modelos, por exemplo, que são ajustados de acordo com observações, né, de acordo com dados observacionais. Esse aqui, por exemplo, é um que está nesse paper aqui, e você vê que ele só tem, você assume que para Z abaixo de 3, o hélio já está totalmente ionizado, enquanto que para cima de Z é uma fração. Tá? Bom, da galáxia hospedeira, a componente da galáxia hospedeira, ela vai depender da cara que essa galáxia tem. Se ela é uma galáxia elíptica, se ela é uma galáxia espiral, se ela é uma galáxia que tem... se ela é irregular, né? Se ela é um merger, por exemplo, se são galáxias que estão se fundindo, né? E tal. E tudo isso vai botar ingredientes diferentes na forma da dispersão da galáxia hospedeira. E o progenitor é uma coisa que, por enquanto, a gente desconhece. Esse é o grande mistério dos FRBs. Quais são os fenômenos? A gente conhece o FRB como um sinal que aparece para a gente no rádio, mas a gente não sabe ainda qual é a forma dele, né? O que fisicamente ele é, o fenômeno físico da origem dele. Então, a gente supõe, existem vários modelos teóricos, várias hipóteses do que dá origem aos FRBs, mas, principalmente, são fenômenos que eles liberam uma quantidade muito grande de energia, né? Aqui eu botei 2 exemplos, que poderia ser jatos vindos de uma galáxia de núcleo ativo, né? E aqui, por exemplo, como uma colisão de buracos negros com disco de acreção, por exemplo. Esse é o tipo de fenômeno que libera muita energia, tanto que gera sinais em outros tipos de observáveis, como raio-x, raios gama, até ondas gravitacionais, e também pode ser responsável por liberar uma quantidade de energia muito grande na faixa do rádio. Né? Então, aqui são exemplos. Bom, sobre o que é o FRB, então a gente tem, como eu falei, a gente tem aí todo um catálogo grande de modelos, hipóteses e tal. Esse aqui é um site, né, assim como tinha o FRB Cat, também tem o FRB Theory Cat, né?
que é um catálogo de modelos de FRB. Então, vocês entram lá, já tem centenas de modelos, até capaz de ter mais modelos do que FRB. Então, vocês entram lá, curiosamente, vocês podem ver esses modelos. E, inclusive, pode ser que alguns FRBs, como eu falei, que tem alguns que são repetitivos e eles são meio peculiares, né, quando eles aparecem, eles podem aparecer de forma diferente. Provavelmente, alguns deles tenham mais de um mecanismo de emissão envolvido. Então, pode ser que hajam mais de um modelo desse seja necessário para explicar um único FRB, por exemplo. E aí, esse é o grande desafio para a gente agora, é identificar o que é o FRB, o que são, né, os FRBs, e para isso a gente precisa localizar muito bem eles no céu. E por que localizar eles muito bem no céu? Justamente para, dado que a gente viu no céu, a gente olhar para outros observáveis, né, e ver o mesmo fenômeno ocorrendo de outras formas e tentar, de alguma forma, através dos modelos, relacioná-los e identificar que tipo de fenômeno corresponde melhor aos FRBs. Né? Esse aqui, por exemplo, é uma figura que eu botei aqui ilustrativa, ele não é para FRBs, ele é para GRB, né, que são os Gamma Ray Bursts. Né? E o exemplo é que, por exemplo, você tem uma fonte que emite em quatro sinais diferentes do mesmo fenômeno. Aqui é uma onda gravitacional, aqui seria em raios gama, né? Aqui seria um sinal no óptico, né? Você dá para ver aqui que é um interferômetro de onda gravitacional, aqui um satélite que observaria na radiação gama, um telescópio no óptico, isso aqui parece um telescópio caseiro, mas não é esse tipo de telescópio que a gente usa para observar. E aqui seria um sinal do tipo de astropartículas, né? Raios cósmicos. Bom, e aqui eu vou também mostrar aqui uma série de trabalhos agora, que mostram muito bem o poder de usar o FRB, os FRBs como testes cosmológicos e astrofísicos, dados que eles são muito bem localizados. Né? Então, você vê aqui que esse aqui é um plot, né? Esse gráfico aqui é um vínculo para parâmetros cosmológicos de FRBs e radiação cósmica de fundo. Você vê aqui, isso aqui é uma previsão, forecast, é um MOC, né? Então, é um catálogo simulado, não são dados reais, né? Então, você vê aqui que para esse catálogo simulado, ao combinar, em cinza está aqui os vínculos de FRB, e vermelho estão os vínculos de radiação cósmica de fundo. A ideia aqui é que, o quão menor essa região for, melhor você está vinculando os seus parâmetros. Então, e a ideia é que esse azul aqui, ele é a combinação entre os dois. Então, o azul, quando você combina os dois, você pega a interseção deles, né? Então, como a região do FRB, ela se cruza dessa forma com a da CMB, a interseção delas é uma região bem pequena, é uma região que vincula muito bem os parâmetros, né? Esses parâmetros aqui são, no caso, a equação de estado de energia escura e a densidade de matéria do universo. E aqui seria o parâmetro Hubble e a densidade de bárions. Você vê que nesse plano aqui também, a interseção deles é muito boa e restringe muito bem a região dos espaços parâmetros.
tá? E esse gráfico aqui, ele depende, a forma desse cara aqui, ele depende justamente daquela expressão que eu mostrei para vocês, que dá a cosmologia, essa aqui, tá? E essa expressão aqui, ela depende do Z, que é o desvio para o vermelho. E não há ainda uma técnica muito boa, né? Uma técnica muito acurada, para você determinar qual é o desvio para o vermelho de um FRB. Mas você pode, uma vez que você localizou ele muito bem no céu, procurar qual é a galáxia hospedeira dele através de um catálogo, de um telescópio no óptico, ou em um outro comprimento de onda, e pegar o redshift daquela galáxia e usar ele como redshift do seu FRB. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, que usaram também com um catálogo simulado, que usaram 500 FRBs com a medida de dispersão dele simulada e com redshift, e daqui obtiveram os valores do H de Z, que é o parâmetro de Hubble, né, a função de Hubble para diferentes épocas, né, diferentes valores de redshift. Então, você vê aqui claramente a importância de ter o redshift, né? De determinar o redshift, como eu disse, no slide anterior, não tem como determinar, quer dizer, não há uma forma muito boa de se determinar o redshift através apenas do sinal da FRB. Tá? Esse aqui é um trabalho onde se combinou testes, né? Isso aqui é para testar, seria para testar a isotropia, né, do universo, né, que a gente supõe que o universo é homogêneo isotrópico, mas existem formas de testar para saber se essa hipótese, testar a validade dessa hipótese ou não, né? Então, por exemplo, se você tem um catálogo aqui que foi simulado de FRBs e ondas gravitacionais, né? Então, você simula uma série de fenômenos que cada fenômeno emitiu um FRB e uma onda gravitacional. Então, você pode usar os dados dele para inferir, para ver se você tem se você consegue, a partir dos seus FRBs ou ondas gravitacionais, identificar se há uma anisotropia. Então, esses aqui são catálogos simulados, que foram simulados de propósito com uma anisotropia, e aqui nesses gráficos, eles os autores viram que eles podem recuperar esse sinal anisotrópico, né, a amplitude e a direção desse sinal, né, a amplitude usando os θ e φ desse sinal no céu. Eles viram que sim, você consegue recuperar bem essa direção de anisotropia. Então, aqui ele mostra, de fato, o poder de combinar, por exemplo, FRBs com ondas gravitacionais. Aqui, mais para frente, esses autores aqui já usaram dados reais de 7 FRBs, que são muito bem localizados e têm um redshift muito bem determinado. Então, eles olharam para as galáxias hospedeiras desses redshifts, desses FRBs do óptico, e, através disso, eles conseguiram inferir o valor da densidade de bários no universo. E esse valor aqui, ele está em uma concordância muito boa com o satélite da Planck, né, que mapeou a radiação cósmica de fundo. Tá? Esse outro trabalho aqui, eles usaram uma simulação de N-corpos, agora não é um catálogo MOC simples, é uma simulação de N-corpos, para determinar qual o quanto de dispersão as galáxias hospedeiras podem contribuir com isso aqui. E aí eles determinaram, né, que
Isso aqui, se você ver essas distribuições aqui, essa está em log de DM, vê que elas podem contribuir com cerca de centenas na medida de dispersão, o que já é da ordem da medida de dispersão da nossa galáxia. Então, eles podem contribuir muito com essa medida de dispersão, né? A gente não pode, por exemplo, apenas supor que, para fontes extragalácticas, o que domina é a cosmologia e a dispersão das galáxias hospedeiras não é tão relevante. Eles até quantificaram que, para isso aqui ser levado em conta, e a gente, de forma correta, a gente vai precisar que no futuro, né, na nossa observação de FRB, a gente precisa determinar cerca de 15 a 35% do hatch, cerca de 15 a 35% dos FRBs observados, a gente precisa ter o redshift dele determinado. Vocês estão me ouvindo aí, que aqui está dando umas engasgadas para mim, eu só quero confirmar. Sim, tá tudo tranquilo aqui. Obrigado. Bom, então vamos falar aqui do bingo. Finalmente entrar no bingo, que é um radiotelescópio que vai ser construído aqui no município de Aguiar, no sertão da Paraíba. Eu vou mostrar um mapa aqui com detalhes para você. É uma colaboração internacional que, além da UFCG, inclui todas essas instituições, sendo que no Brasil tem o INPE e a USP. Aqui é o site deles, se vocês quiserem entrar, para vocês verem. Esses aqui são os líderes do projeto. Deixa eu, quando sumir essa telinha aqui. Aqui na UFCG, quem lidera o projeto é o professor Luciano Barroso, que até então, quando eu vi, ele estava aqui na sala, ele está por aqui. E também aqui também estava o Carlos Alexandre, do INPE, ele também está listado aqui. Além deles, o professor Felipe Abdala, da Universidade de Londres, o Elcio Abdala, da USP, e o último, que a tela que está em cima, o Bin Wang, da Universidade de Yangzhou University. Tá? Quando eu mexo aqui, para mim aparece uma barra aqui em cima dos nomes. Para vocês não aparecem não, né? Vocês conseguem ver o slide inteiro. Aparece sim. Aparece. Enfim, mas daqui são essas instituições. Então, esse telescópio tem essa cara aqui, que eu vou entrar com mais detalhes agora. Daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou falar, né, do nome do... Primeiro, apresentar aqui o pessoal que está envolvido nos FRBs, essa galera toda aqui, que toda semana se reúne cerca de 2 ou 3 vezes aí para discutir bastante física de FRBs. Na UFCG, somos nós, estamos envolvidos aqui, o Luciano Barroso, o Mica Queiroz, Vitor Afonso, João Rafael, que estava aqui, me apresentou, Francisco Brito, Eduardo Passos e eu, né, estou aqui como visitante. E temos alguns estudantes que estão com seus projetos, né, estudantes de mestrado, que estão com seus projetos aqui voltados para o bio. Tá? Claro, além do grupo de FRB, tem inúmeros outros grupos com outros tipos de finalidade de outra ciência. Tá? Então, o nome do bingo é esse aqui, né? BEO, Integrated Neutral Gas Observations, justamente porque ele quer observar as oscilações acústicas de baryons no gás neutro. E o gás neutro seria o gás do hidrogênio. Por quê? Porque o gás do hidrogênio, ele tem uma emissão desse tipo aqui. Marcelo, licença. Tem uns comentários aqui que vale a gente mencionar. O
professor Luciano Barossi está mencionando que aqui da UFCG também tem um pessoal da engenharia elétrica que tem participado ativamente também. É o professor Edmar Curjão e Alex Serres, aqui da UFCG. Me desculpe falar isso. Tranquilo. E o estudante Pedro tem uma informação, tem uma pergunta. Tem como estudante que ainda não participaram e ingressaram para o dia? Claro, sempre tem. Aliás, isso aí tem... o que mais a gente precisa agora é mão de obra. Gente interessada em contribuir. Né? Gente interessada em participar. Que bom que você gostou. Legal. Pode mandar um e-mail para o Luciano, pode mandar e-mail para mim, pode mandar e-mail para qualquer um. Tá bom? Qualquer um que está aqui, você pode enviar e-mail. Tá? Bom, então me desculpe eu não botar o pessoal da elétrica, então, assim, só botando disclaimer, esse é o pessoal da UFCG da física. Tá? Tem mais gente da UFCG envolvida. Tá? Então, a ideia é que no gás neutro, o gás neutro do hidrogênio, né, que para um passado bem remoto do universo, basicamente a matéria bariônica que existe em forma de hidrogênio neutro. Né? Então, e além disso, num passado não tão remoto, nas galáxias mais novas, ainda assim a maior parte da matéria está composta na forma de hidrogênio neutro. Então, se você tem um hidrogênio neutro, que eventualmente o estado natural dele é esse aqui, o estado de mais baixa energia. O próton e o elétron com o spin deles em direções opostas, certo? E se eventualmente esse hidrogênio, esse átomo aqui, ele é excitado por algum fóton externo proveniente da radiação cósmica de fundo, ou até um fóton da galáxia, se for uma nuvem de gás dentro da galáxia, de uma emissão de dentro da galáxia, eventualmente pode excitar esse átomo no estado em que os spins eles vão estar emparelhados. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai ocorrer um decaimento, né? Desse estado de maior energia para esse, e a emissão ela é muito bem característica, que ela tem esse comprimento de onda de 21 centímetros e é na faixa dos 1.400 MHz. Tá? E, por sorte, essa aqui é uma emissão cujo resto do universo, como ela é muito característica do hidrogênio, então o resto do universo é praticamente transparente para ela. Então, esse fóton aqui, muito dificilmente, no meio do caminho, ele vai ser reabsorvido. Né? Dificilmente vai ser reabsorvido. Então, para você ter uma comparação aqui do que acontece, essa aqui é uma imagem no óptico de galáxias. Né? Esse campo aqui que você vê galáxias. Então, você identifica eles, a primeiro olhar assim, nessa foto aqui, isso é uma chapa fotográfica, você vê aqui que parecem galáxias isoladas, cada uma na dela, tal, pronto, mas se você olhar no 21 centímetros, bum, você vê que elas, na verdade, estão interagindo. Né? Então, é um merger de galáxias, né? Esse movimento aqui, ainda mais com rastro, parece que foi uma colisão entre elas aqui. Tá? Então, você viu... Alô? Você vê o poder, né, de usar essa técnica. Então, o que o Bingo vai fazer? Ele vai traçar, né, em forma de mapa de intensidade, aonde tem mais desse hidrogênio neutro, essas nuvens de hidrogênio neutro. Então, a ideia aqui é que, por exemplo, esse aqui é um mapa de galáxias, posição de galáxias do Sloan Digital Sky Survey, e a partir daqui a gente identifica a escala das oscilações acústicas de bários.
Isso aqui é uma escala característica que tem na distribuição de galáxias, que vem do fenômeno do universo primordial. Tá? Se alguém quiser saber, eu posso comentar sobre isso depois, não vem ao caso. Mas a ideia não veio o caso agora, mas a ideia é que, através do mapa de intensidade da linha de hidrogênio neutro, a gente consegue também identificar essa escala, embora a gente não consiga localizar bem quais são as fontes, onde está exatamente essas nuvens. A gente só vê isso aqui. Esse aqui é o mesmo mapa que está aqui, mas esfumaçado. Né? Então, a ideia é essa. Tá? E o bingo vai medir essa escala BAL, nessa faixa vai observar o hidrogênio neutro nessa faixa redshift, que vai de ponto 1 até ponto 5, mais ou menos, e vai fazer uma medida do BAL nesse ponto aqui que a gente espera. Né? Isso aqui são outros pontos de outros surveys, o EAGLE-Z, o BOSS, o Sloan e o 60F, eles são, no caso, surveys no óptico, tá? Não são surveys de rádio. Então, você vê que a gente vai conseguir fazer uma medida que é complementar à medida deles. Então, isso aqui vai ser bem interessante. A grande contribuição do bingo é justamente poder enriquecer a nossa compreensão sobre o BAL através de observações em outro comprimento de onda. Tá? Essas faixas aqui são de outros surveys no rádio, por exemplo, o Tianlai e o Chai. Para quem tiver interesse em entender isso um pouco melhor, do BAL, eu botei aqui o link para eu posso mandar uma apresentação, quando vocês verem a apresentação depois, está o link aqui atrás, que é uma apresentação do professor Carlos Alexandre, que está aí lá, que ele estava aí, aquele lá do INPE, que ele fala muito sobre o BAL e também fala bastante sobre o bingo também. Tá? Então, a localização do bingo vai ser aqui no município de Aguiar, tá? Bem lá no interior, bem no sertão mesmo. E por que ser aqui? Algumas vantagens. A primeira é que a gente vai usar o relevo do local para posicionar bem os espelhos. Né? Então, a gente vai ser um sistema que tem... aliás, deixa eu... tudo bem. Vai usar um sistema com 2 espelhos, um espelho primário e um secundário, que ele vai receber esse sinal e colimar um conjunto de cornetas aqui, que são os receptores. Basicamente, a corneta é uma guia de onda, um receptor no final. Né? Então, é um aparato para poder receber o sinal com melhor sinal. Então, está aqui uma foto do local. Né? E a principal característica é essa aqui, que é uma região de um silêncio muito grande, um silêncio no rádio. A emissão de rádio aqui ela é baixíssima, justamente porque tem ao redor dela tem poucas fontes de rádio, e a principal fonte de rádio que interfere são fontes de comunicação. Né? Torres de rádio, de celular, fluxo muito intenso de aviões, etc. Então, e essa aqui seria um mapa que traça qual é a região de silêncio proposta, né? Que isso aqui está sendo discutido a colaboração, sendo discutido com essa que é a proposta que está sendo discutido com a Anatel, para delimitar essa região como sendo silenciosa. Tá? Esses detalhes técnicos aqui, inclusive, vocês podem ver naquela apresentação do Alex, que foi até de lá que eu tirei esse mapa aqui. Tá? Bom, e aqui tem um pequeno vídeo, né? Isso aqui foi quando eu estive lá. Um pequeno vídeo mostrando
a região agora. Feito por um drone, deixa eu acelerar aqui. Então, a ideia é que o prato aqui, o espelho principal, primário, vai estar aqui, nessa região, aproximadamente, nessa direção aqui. Essa aqui, essa vegetação diferente é um rio que passa ali do lado. Essa aqui é a estrada nova, que foi feita há pouco tempo ali. Tá bom. Bom, o sistema de cornetas, a corneta é essa aqui, como eu falei, ela é uma guia de onda que tem um receptor no final, né? E ela vai ter um esquema aqui, né? Esse aqui seria o aparato onde as cornetas vão ficar localizadas ali e vai ser erguido apontando na direção do espelho secundário. Comparado aqui com o tamanho de um ser humano, aqui reza a lenda que esse aqui é um ser humano, né? Para vocês verem aqui o tamanho da coisa. Esse aqui é o padrão que o BIM pode observar no céu para duas possíveis configurações, né? Que isso ainda está sendo projetado, mas uma poderia ser essa configuração hexagonal, né? Ou essa aqui retangular, e a ideia é que pode ter entre cerca de 28, né? A situação mais realista que a gente vai ter 28 cornetas, e na mais otimista, conseguindo encorpar o projeto aí com mais financiamento, né? A gente conseguiu botar até 49, 50 cornetas. Então, a taxa de FRB, ela observada pelo BIM, ela vai depender basicamente de três coisas, que é o campo de visada do BIM, né? Que em torno, para aquela configuração de 28 cornetas, mais realista, em torno de 10 graus quadrados, 10 graus quadrados no céu. A sensibilidade mínima, né? Que é o fluxo mínimo que o receptor consegue detectar, que é cerca de 0,3 de ANSI, de 0,3 a 0,5, na verdade, né? Assim, otimista, um pouquinho mais otimista seria 0,3. E o tempo de amostragem, que é o sinal, a duração mínima do sinal que a gente vê, que dá ordem de 1 milissegundo. Aí se vocês lembrarem lá no início, como eu falei, o FRB pode até ser um pouco mais rápido que isso, mas já tem bastante FRB que tem o sinal mais ou menos de 1 milissegundo. Tá? E depende também da função de luminosidade que da distribuição da potência, né, dos FRBs no universo. Né? A gente usou aqui para calcular isso, essa função de luminosidade dada por esse paper aqui. Os parâmetros que eles determinaram aqui. Tá? Então, isso aqui foi o que a gente calculou. A gente obteve aqui essa informação de que a gente vai ver cerca de um FRB a cada 3, 4 dias, mais ou menos. Né? Esse aqui é o tempo médio entre os FRBs. Aqui é a taxa de detecção, né? Você vê que essas faixas aqui dão melhores taxas, né? O mais próximo do vermelho, maior a taxa, né? Então, você vê aqui que o BIM está nessa faixa aqui, que dá cerca de um pouco menos de meio FRB por dia. Então, 1 a cada 2, 3 dias, né? Isso aqui é para um sinal ruído maior do que 5, né? Que eu botei na tabela com 3, 5 e 10, tá? A gente vê, então, que o BIM está nessa faixa aqui, que compreende o Meerkat, o ESCAP, o TMOST, né?
Então, vê que o bingo está bem localizado entre esses caras aqui. Com esses caras aqui. Se vê, o ASCAP e o Mercat são projetos assim de ponta da atualidade, né? Eles são parte do SKA, que é um grande projeto de rádio, tá? E, acima de tudo, só está o Chime, mas sendo que o Chime, ele é um projeto que os FRBs, ele está dentre as... Está no main science da coisa, né? O bingo, o foco dele é BAL, não é FRB, mas ainda assim a gente vê que ele serve de um excelente instrumento para FRBs, apesar dele não ter sido projetado exatamente para aquilo. Tá? Isso aqui é um impacto, né, na medida da cosmologia pelos FRBs, né, eu falei como usar eles para determinar a cosmologia. A gente vê aqui que para a configuração mais realista de 28 cornetas, ele é capaz, sim, de instrumento de cosmologia, mas não com os resultados muito bons, mas se a gente conseguir dar um bom upgrade nele e for para 50 cornetas, a gente vai ter um acréscimo aqui considerado, ele vai se tornar bem competitivo. Verdade. Né? E, para finalizar, falar da técnica de interferometria, mencionar que a ideia é que você combinar vários radiotelescópios, né, em diferentes locais, e como você vai receber os sinais em pontos diferentes, né, determinando a distância geométrica, né, do sinal, né, dada pelas relações de interferência da ótica no rádio, a gente consegue determinar melhor a posição dos objetos no céu. Tá? Isso está totalmente interligado com aquela ideia de técnicas de, por exemplo, de triangulação utilizada por GPS para determinar localizações, etc. A ideia é que se você tem de diferentes pontos, né, detectores, você consegue usar relações geométricas para determinar a posição das fontes. Então, a nossa ideia é construir pequenos radiotelescópios, que teria mais ou menos essa cara aqui. Esse aqui é um projeto, né, ótico desse radiotelescópio, seriam os Bingo Outriggers, né, que teria uma ou duas cornetas. O padrão de observação dele aqui, ele é mais simples que o do Bingo, né, não são aqueles vários círculos, mas ele acaba sendo uma área maior do que a do Bingo. Isso aqui, ela é menos detalhado, mas a área dele é maior. Tá? E a ideia é espalhar eles pelo Brasil. Né? A gente já tem um projeto mais factível para um na Paraíba. Mas, quem sabe em outros lugares. Vai contribuir bastante aí e expandir a colaboração. Então, a ideia aqui que a gente tem, o mais factível que pode acontecer é um outrigger desse aqui, no município de Souza, também no sertão na Paraíba, no chamado Vale dos Dinossauros, que é uma região, né, que ele é bem curioso, que é uma região onde tem um parque, um sítio paleontológico lá, onde tem fósseis de dinossauros, etc. e tal, e está aberto aí para visitação, né, esse caráter educativo, né, então lá tem pesquisa e extensão,
E existe a possibilidade da gente colocar um trigger desse lá e contribuir, e contribuir com o projeto do BIM, a interferometria. Tá? Então, as suas conclusões e perspectivas, né? Bom, então, desde que a gente consiga localizar muito bem o FRB, eles são um excelente teste, tanto astrofísico quanto cosmológico. A gente espera que nos próximos anos aí o número de FRBs cresça muito com esses novos surveys, telescópios que vão observar essas fontes. A expectativa é que o Bingo contribui aí com, nesses anos, assim, com uma centena de objetos aí para esse catálogo, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vê lá uns 5, 6 anos, a gente vê lá no FRB-CAT lá com uns 500 FRBs e cerca de uns 60, 70 vindo do Bingo aí, contribuindo bastante aí para a ciência dos FRBs. E o mais importante, e o mais legal também é que ele tenha lá também o redshift determinado, porque a gente conseguiu, e a posição muito bem determinada, porque a gente conseguiu observar eles também através dos outtriggers. Né? Bom, então é isso aí, muito obrigado a todos. Boa tarde, o professor João vai ter que sair, ele pediu para eu mediar as perguntas, então está aberta aí a sessão de perguntas ao Marcelo. Marcelo, o Alex aqui falando, tudo bom? Tudo. Marcelo, existe algum tipo de vínculo, algum tipo de, não sei a palavra mais correta, de observação que ligue o FRB com detecção de Gamma Ray Burst também? FRB com Gamma Ray Burst, para ser mais exato. Para ser mais exato, eu desconheço. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui no FRB-CAT. Tá. Por acaso ele pode ser... Amilcar, você sabe de alguma coisa? Não, a pergunta é boa, mas não tem ainda nenhuma correlação, até porque a gente não consegue localizar bem nenhum nem outro, né? Então, é verdade. Então, era justamente... mas a pergunta é boa. Uma localização de algum Gamma Ray Burst, né? Você conseguiria fazer tipo uma... mas são os dois fenômenos ainda têm progenitores desconhecidos. Mas, sim, a pergunta eu já vi em vários artigos essa pergunta, mas especulativa. Marcelo, tem uma pergunta aqui, não sei se... que Guilherme Ângelo perguntou como está a questão da divulgação do projeto com a comunidade do município de Aguiar. Aí essa é a pergunta que o João tinha que responder. Ele foi... Quem está por dentro disso aí é o João. Ou o professor Luciano, se ele estiver por aí, ele pode responder. O Luciano está aí ainda? Não sei. Bem, para mim parece que ele está online. O que eu posso falar é que o João, ele coordena... O Luciano falou que ele está indo todos os meses, tá? Com exceção agora da época de pandemia, né? Provavelmente, né? O Luciano botou, com a epidemia, complica. Eu podia ter colocado aqui, eu vacilei, mas o João já me mandou uma vez umas fotos do trabalho que ele faz com uma escola pública, né? Um ensino fundamental lá. É bem interessante isso, né? É muito importante, né? Porque é importante a população local saber a importância do que está acontecendo ali do lado deles, né? E como eles podem tirar proveito da situação também. Veja, esse ninguém faz um projeto desse tamanho sem fazer... Nosso papel social é muito importante.
Então, esse tipo de trabalho de divulgação, de conexão da ciência com a população local e com as crianças, os adolescentes, é muito importante. E aí o professor João e o professor Luciano, eles lideram esses projetos de extensão, e as pessoas estão mais do que convidadas a participar. Acho que quando terminar mesmo essa pandemia, vai voltar a ter as excursões para lá, que eram, acho que, excursões bastante interessantes. Então, entre em contato com as pessoas do Bingo e vocês poderão se inteirar bastante desse projeto. O Pedro Steinmiller está perguntando, Marcelo, quais os conhecimentos básicos necessários para alguém poder ingressar neste projeto? De física. Conhecimento de física? Física 4? Talvez. Basicamente, você pode começar bem cru. Basicamente, o que tem para entrar muita vontade de aprender bastante, porque eu, por exemplo, eu não sabia nem até ano passado, eu não sabia o que era FRB, não tinha ouvido falar. Claro, é um fenômeno uma descoberta muito recentemente, a gente sabe muito pouco ainda, então é normal a gente não saber o que é. Mas, basicamente, a Milka é testemunha e vive isso na pele também, que é o que a gente tem precisado de bastante vontade de aprender, né? Porque tem muita coisa a ser aprendida ainda. Né? Eu acho que as pessoas que terminaram a graduação em física ou matemática ou alguma engenharia, têm as ferramentas necessárias para ingressar nesse meio, certo? Essas ajuda bastante, porque aí saber um pouco de computação, saber eletromagnetismo, né? Computação, o Luciano está falando, né? Mas o Marcelo tem feito aí um monte de coisa interessante de simulação, e então mas eu aprende computação, você vai aprendendo, mas quanto mais saber computação desde pequeno, vai melhor. Mas isso vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, é possível aprender. Eu defendo que com Python aqui, 2, 3 semanas, a pessoa já está pronto para fazer aprendendo. Isso. Beatriz Blanco Siffert está querendo fazer uma pergunta. Vai lá. Pode abrir o microfone. Oi, Bia. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Então, parabéns pelo seminário, gostei muito do projeto. É que você tinha falado em algum momento da apresentação que vocês previam que o Bingo detectaria um certo número de FRBs com uma certa periodicidade, em alguns dias, eu não me lembro agora. Qual foi a frequência que você falou que eles iam detectar, a periodicidade? 1 a cada 3 dias, mais ou menos, 3, 4 dias. E o projeto, a previsão do projeto é para durar quanto tempo? A Milka pode me corrigir, mas eu acho que é 10 anos, né? Eu acho que a primeira fase estava oficial, 4 a 5 anos, mas essa é a primeira rodada, né? 5 mais 5. Daí a segunda mais 5. Então, eu não entendi por que no final você... Desculpa interromper. Eu não entendi por que no final você falou que ele detectaria 60 eventos só, se tem uma periodicidade, assim, de 1 a cada 3 dias por 10 anos. Eu não fiquei um pouco confusa com isso. Porque a gente sabe que depois tem uns cortes que a gente faz, né? Corte de qualidade. A gente deu azar de a gente não pegou o sinal inteiro, por exemplo. Alguma coisa assim. Bom, tudo bem, é porque com essa periodicidade que você falou, em 10 anos daria tipo uns 1000 eventos, né? Aí vai sobrar só 60. Não, mas se você prestar atenção no que eu falei, quem sabe daqui uns 5 anos a gente já tenha colocado uns 60 no FRB CAT.
Entendi, tá bom. Que a gente não tenha visto mais. E Tá não vai ver certo. mais. Tá bom, então, entendi. Obrigada, Marcelo. Parabéns aí de novo. Nada. Obrigado. Mais perguntas? Abre o microfone e manda ver, quem quiser. Pode criticar também. Com relação ao estabelecimento de uma zona silenciosa nas proximidades do sítio, já foi visto algo com a Anatel ou com a pessoal local lá, prefeito, governador, enfim? Então, o mapa que eu mostrei era uma proposta que foi levada para a Anatel. Eu sei que ela foi levada em 2000, que eu tirei ela lá daquela apresentação do Alex, que eu mencionei, ela foi levada em 2018. Aí, dali para frente, eu não sei o que foi discutido. Talvez o Amil para o Luciano saiba melhor. O Alex aí também, ele pode, se ele quiser comentar. Posso comentar, então? À vontade. Houve algumas mudanças na diretoria da Anatel com quem a gente estava conversando. O INPE tem um representante na ITU, na International Telecommunication Union, e a gente tem um assento na Anatel. Foi me sugerido que fosse encaminhado para uma determinada pessoa, essa pessoa não era a pessoa correta para encaminhar, e a pessoa correta ficou doente, teve um problema sério de saúde, e basicamente o ano passado eu só obtive o retorno que é de receber a documentação. Já há um tempo atrás, eu e o Luciano conversamos, o Luciano chegou a conversar com a antiga secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, e a ideia era que isso fosse feito em paralelo, tanto o INPE via a Anatel, porque a gente tem um contato direto, e o Estado via a Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Anatel também. Eu não sei exatamente o estágio das conversas na Paraíba, eu sei que a Francilene mudou de cargo e tudo, então eu não sei como a coisa andou. Mas eu vou ter uma reunião, coincidentemente com a reunião semestral desses grupos de monitoramento de frequências, na sexta-feira. Eu posso fazer um status update disso aí na próxima semana, nas reuniões aí de gerenciamento para o Amilcar e para o Luciano. Mas do lado da Paraíba, eu não sei. O lado do INPE, a gente tem um contato sempre, mas essa coisa está um pouco parada porque as pessoas mudaram de cargo lá e a pessoa que poderia dar o encaminhamento realmente ficou muito doente. Mas eu tenho acompanhado isso mais ou menos de perto. Certo, obrigado. Aqui na Paraíba, que eu posso eu fico como dever de casa olhar o que está acontecendo aqui. Pronto. O Diego tem uma pergunta. O Diego Giraldo tem uma pergunta. Na última parte da palestra, o senhor falou que tem proposta para fazer mais um radiotelescópio. No caso, seja assim, vale a pena ter 2 radiotelescópios pertos? Depende do quão perto, né? Se for o suficiente para a gente não... se for muito perto, para a gente não consiga medir a distância de sinal, né, geométrico da interferometria, aí não vale a pena. Acredito que a sua pergunta seja referente ao fato do que o outrigger, primeira posição, né, projetada, em Sousa, que é vizinha ali de Aguiar, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando nesse sentido, fazendo as simulações e com os projetos para verificar o quão bom a gente vai conseguir usar a interferometria nessa configuração, Aguiar e Sousa. A pergunta é muito boa, Diego. Na verdade, a gente está discutindo isso. Sousa, a gente vai ter, é bom ter já um outrigger. Claro que só o outrigger e o bingo não vai ser suficiente para fazer localização. Mas o projeto de fazer outros, e aí depende, tem umas certas distâncias que não tão perto, nem tão longe, vale a pena. Daí a gente tem que... É isso, o Marcelo, a gente está estudando essas coisas. Isso também vai depender muito do tipo... Mas a pergunta é ótima. Isso depende muito do tipo de sinal, por exemplo, né? Porque um sinal no óptico, você não precisa nem de interferometria, você usa um telescópio, você identifica, por exemplo. No sinal de onda gravitacional, você precisa de uma interferometria
por exemplo, de interferômetros muito longe. Por exemplo, o LIGO é um norte dos Estados Unidos, outro no sul. Isso depende muito do sinal que você quer observar. Nada? Marcelo, Manda ver. o fato acho que é o Kimi e o Mercati, né, que estão liderando lá naquela imagem do ranking. Chime e o Mercati, sim. Eles são líderes pelo fato dos dois serem interferômetros? Ou essa interferometria e a questão do telescópio em si? Não. Desculpa. Não é pelo serem interferômetros, porque esse plot aqui é só da taxa de detecção. Aqui não tem nada, não tem nenhuma informação sobre se ele está localizando o FRB ou não, entendeu? Só se ele está vendo o FRB. Tá? O Chime é basicamente porque ele tem uma quantidade de feixes, né, muito maior do que o do Bingo, né? O do Bingo, vamos ser, como falei, 28 e essa configuração em 50, o Chime são 1024. Já é bem maior. Então, ele vê uma região muito maior. Oi? Posso fazer um adendo, Marcelo? Sim. Tem uma relação de área coberta no céu. O Bingo vai cobrir cerca de 8 mil graus quadrados, o Chime cobre cerca de 20 mil. Ah, sim. Também, além do número de feixes simultaneamente olhando para o céu, que é muito maior, a área coberta também é muito maior. Não está nesse plot aqui isso, mas com certeza isso afeta também. Perguntas? O padrão do geométrico das cornetas e o número exato já foi definido? Não. Ok. Não. Alguém quer comentar em cima disso? Eu posso fazer um comentário rápido. O número que a gente fechou nas simulações do desempenho da missão e o número que o recurso disponível hoje permite, a gente chegou em 28 cornetas para a fase, o que a gente está chamando de fase 1, que é esses 4, 5 anos iniciais de operação. O sistema óptico ele já estava inicialmente definido como um sistema off-axis, né, um sistema de 2 espelhos, que a gente chama de cross-dragone. Isso mais ou menos, com pequenos detalhes de posicionamento, isso está fechado desde 2017. O que foi finalizado agora é a posição relativa das cornetas em relação ao espelho. Isso não estava definido realmente até, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Isso fechou, talvez, nas últimas 3 semanas, essa posição final de cada um dos receptores, cada uma das cornetas em relação aos espelhos. Isso é bastante recente. Então, o seu não é bem justificado, porque essa informação nem circulou muito ainda, que está fechado. Né? Obrigado. Nada. Outras pessoas, perguntas? Mandem ver. Aproveita que não paga nada para perguntar. Só não posso perder o trem para casa. Não, sem perguntas? Mas nenhuma pergunta mais, gente. Bem. Acho que o pessoal está querendo pegar o ônibus, né? Bem, gente, nesse caso, já que ninguém tem mais perguntas, vamos agradecer aí o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Peraí, tem uma pergunta de última hora, né? Que chegou de ônibus. A pandemia prejudicou de alguma forma a construção?
Que a pandemia não prejudicou, né? Sim, né, assim, mas como tudo no mundo foi prejudicado, sim, mas por outro lado também a gente acha que esse recesso da pandemia permitiu que a gente se encontrasse mais e discutisse via online, né? Acho que o Alex vai concordar com isso. Concordo, o seguinte, avançou em outros pontos. A construção física, realmente, tanto aí na Paraíba, na questão de abrir os espaços, quanto aqui no INPE, de ir para o laboratório, testar os receptores, que a gente precisa mandar para vocês aquele checklist do que fazer. Isso atrasou, mas, por outro lado, a parte de software, toda a parte de FRB, que há 3, 4 meses atrás nenhum de nós sabia nada, o Marcelo fez um trabalho espetacular aí nesse desenvolvimento do código. A gente avançou em outras frentes, mas algumas coisas foram muito prejudicadas, com certeza. Então, muito bem, gente. Vamos, então, agradecer aí o Marcelo. Valeu, Marcelo, muito bem. Né? Então, e quem quiser se juntar aí ao grupo, ter propostas, estamos todos abertos. É um grupo crescente e animado, né, Marcelo? Muito obrigado aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a ajuda aí, amigo. Obrigado, Alex, por ter ajudado também e ter elogiado meu código agora. E na semana que vem a gente tem um seminário já marcado. Mas, em breve vocês já receberão os comunicados.